Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira juntos e hoje para falar do auxílio acidente com o professor Malcolm Robert. E antes disso, eu quero trazer algumas novidades, né? Estamos aí com diversas novidades no IEPREV, nós temos um webinário chegando, nesse webinário nós vamos trazer o presidente do INSS, vamos trazer o procurador-geral do INSS e também o presidente do CRPS. É um evento incrível, é um evento 100% gratuito, então você não pode perder a oportunidade de participar. Corre lá se inscrever. Daqui a pouquinho nos comentários a gente vai colocar o link para que vocês, aquele que ainda porventura não se inscreveu, possa correr lá fazer a sua inscrição. Além disso, eu tenho que contar para vocês que nós estamos com uma nova pós-graduação, a pós-graduação de Direito Previdenciário Empresarial e Compliance, totalmente diferente, com a ideia de fazer a correlação entre direito previdenciário, direito do trabalho e também direito tributário. Uma pós-graduação que será coordenada por mim, pelo professor Opitz Neto e pelo professor Rafael, todos já professores do IEPREV, na maioria das vezes já conhecido de todos vocês. E eu tenho uma outra surpresa, né? Essa semana é uma semana diferente, é uma semana melancólica, uma semana de nostalgia, a semana na qual a gente comemora um ano do último congresso do IEPREV. E eu digo que ela é nostálgica, ela é melancólica, porque na semana que vem seria o nosso 6º Congresso de Direito Previdenciário, que acabou sendo adiado em razão da pandemia do Covid-19. Mas, para não passar batido, para não passar fora das nossas memórias, nós lançamos um concurso muito bacana, que eu vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar. Nosso concurso de fotos, memórias que emocionam. Então, nós estamos lançando esse concurso, nós teremos aí valores de 1º, 2º e 3º lugar, para que a pessoa que vai se lograr aí vencedora possa gastar na loja do IEPREV adquirindo produtos, né? O produto que a pessoa tiver vontade, ela vai poder acessar. Nós vamos colocar no link da descrição todas as condições para participar. A ideia justamente é que a gente possa, né, povoar aí as redes sociais com grandes memórias desse maravilhoso evento que ocorreu no ano passado, o 5º evento de Direito Previdenciário do IEPREV. Bem, mas eu estou saudosista, mas não estou triste, né? É uma melancolia gostosa, porque se tudo der certo, em dezembro estaremos todos nós juntos novamente, com mais de 70 palestrantes envolvidos aí em 3 seminários e muitas oficinas, 42 oficinas distribuídas aí em 6 salas, em 7 horários diferentes. Então, nós só vamos fazer um aperitivo, uma sessão nostalgia, para lembrar dos momentos maravilhosos aí que nós tivemos no ano passado com palestrantes, professores e todos os nossos alunos, advogados, associados. Vai ser um momento muito bacana para que a gente possa relembrar tanta coisa boa. E eu aproveito agora, nesse momento, para chamar para conversar com a gente o nosso querido palestrante, que não é primário aqui nesse programa não, hein? Ele já veio, ó, repetidas vezes, reincidente, nesse crime de compartilhamento do direito previdenciário. Boa noite, meu queridíssimo amigo Malcolm Robert. Boa noite, minha querida amiga. Como é que você está, Ana Paula? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra voltar aqui a estar com você. Muito obrigado. Obrigado, IEPREV. Olha, eu que agradeço, porque é sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Malcolm, esse nosso tema, nós já fizemos aí várias palhinhas em outras oportunidades, a gente já entrou um pouquinho nele, colocamos algumas dúvidas, algumas questões, e sempre fala, e ainda sempre tem mais o que falar sobre o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício vantajoso, ele é vantajoso para o segurado, ele é vantajoso também para os advogados, para a advocacia previdenciária. É um benefício que acaba, muitas vezes, sendo omitido pelo próprio INSS, né? A gente sabe que haveria ali um momento crucial, que é no momento da cessação do auxílio-doença, para que ele fosse concedido,
mas acaba que ele passa batido. E aí eu gostaria de passar a palavra para você, dentro de um roteirinho aí que mais ou menos a gente organizou, na verdade o Malco organizou, que foi super organizado, hoje ele tem até um roteiro, mas ficou ótimo o seu roteiro, eu adorei. E aí com ele, eu acho que a gente pode começar falando, inclusive, dessa questão tão polêmica da natureza dele, e além da natureza, qual tipo de acidente que pode ser objeto de análise para o auxílio-acidente, já que você mesmo comentou comigo que as pessoas, às vezes, né, elas misturam um pouquinho, têm dificuldade de compreender, por mais que a gente ache um benefício fácil, ele tem muita discussão no Poder Judiciário, né, Malcolm? Sem dúvida. Boa noite a todos, mais uma vez. Sem dúvida, o auxílio-acidente, eu digo que é um ilustre desconhecido. E aí, dentro desse roteiro que a gente combinou aí, a gente vai ver que ele é de gigantesco alcance, né? E é interessante o quanto as pessoas não dão a devida importância, especialmente os segurados. Os segurados até que é compreensível, né? Afinal, não tem conhecimento suficiente. E como você bem colocou, o próprio INSS, infelizmente, né, na minha leitura, eu vejo dessa forma, ele sim é muito omissivo nesse aspecto, tá? Em não estabelecer, não esclarecer as vantagens, os direitos. Eu digo até que, muitas vezes, não tendo noção da sua responsabilidade, eu diria. Porque, muitas vezes, infelizmente, a impressão que eu tenho é que eles colocam ou veem os segurados como sendo inimigos, né? E aí, naquela história, né? Vem com competição os segurados, mas, na verdade, os segurados são uma razão de existir da Previdência. Então, certamente é um benefício que é extremamente desconhecido. Inclusive, é interessante, né? Certamente isso já mudou, mas até de alguns magistrados, eu diria, eu já tive a oportunidade de encontrar, achando que o auxílio-acidente, já passando pelo nosso primeiro tópico, ele só existe na modalidade acidentária. Ele só existe se for acidente do trabalho. E, nesse sentido, já vi algumas decisões até mesmo declinando a competência para a Justiça Estadual, muito embora o acidente não fosse de trabalho. Tá? E devemos lembrar, o auxílio-acidente, desde 95, mudou. Tá? Desde a Lei 9.032 de 95, o auxílio-acidente passou a ser concedido também para acidentes não relacionados ao trabalho. Então, são 25 anos de lá para cá. Mas ainda assim encontramos essas pérolas aí, tá? E nesse sentido já esclareço, né? Ou reforço os que já sabem. Mas o auxílio-acidente, ele tanto é devido em causas relacionadas a acidente de trabalho, e aí, por mais redundante que seja, né, eu sempre menciono isso, vai ser um auxílio-acidente acidentário, tá, dessa natureza acidentária, e temos o auxílio-acidente previdenciário, sem relação com um acidente de trabalho, tá? E não há diferença nenhuma quanto a valores. O valor é o mesmo, né? Voltou a ser, inclusive, 50% do salário de benefício, tá? Então, seja auxílio-acidente previdenciário ou acidentário, inclusive tem números distintos, né? Lembremos. Inclusive, isso ficou bem claro até mesmo no INSS, que hoje, embora não se reportando necessariamente ao auxílio-acidente, mas colocou a diferença que há entre os benefícios de natureza acidentária e previdenciária, nessa portaria que foi lançada hoje, né, a respeito, cumprindo, melhor dizendo, uma ação civil pública. Lá ele coloca, inclusive, eu achei interessante, os números, né? Então, por exemplo, a espécie 36 de auxílio-acidente é o auxílio-acidente voltado a situações não relacionadas a acidente de trabalho. Já a espécie 94, e aí toda espécie, todo benefício da casa de 90, são benefícios relacionados a acidente de trabalho. Então, nós temos auxílio-acidente de competência da Justiça Federal e temos auxílio-acidente de competência da Justiça Estadual. Tudo vai depender da origem. Tá? Então, primeiramente, chamo a atenção nesse sentido. Inclusive, para os colegas aí de São Paulo, se não me engano, tem a súmula número 11 da súmula Rexai de São Paulo, é bem antiga, onde colocava essa ideia de que a Justiça Federal é competente para analisar o auxílio-acidente não relacionado a acidente do trabalho. Tá? Portanto, saibamos para onde conduzir, sendo que, se você me permite continuar, só fazer um adendo, eu até não coloquei nos nossos tópicos, mas me veio à mente agora, eu, particularmente, né, eu tenho a impressão de que no Brasil todo, se eu estiver enganado, alguém nos corrige aí, mas, a rigor, a Justiça Estadual é mais lenta do que a Justiça Federal. E, a rigor, tá? A rigor, o auxílio-acidente acidentário,
Normalmente, ele vai ser reclamado na Justiça Estadual. Porém, haverá situações em que, mais exatamente, em que será possível fugir da Justiça Estadual na busca do auxílio acidente. Tá? Quais seriam essas duas situações? Uma que eu tenho elencado, tenho levantado muito essa bola aí, que é a possibilidade de se valer de mandado de segurança. Tá? Aí poderiam estar me perguntando, mas como é que eu vou provar o direito a um auxílio acidente sem uma perícia? Porque, enfim, mandado de segurança, a gente sabe que a prova é pré-constituída, ou seja, não cabe perícia, não cabe audiência. E aí eu ressalto, existe uma hipótese que é muito comum, por sinal, tá? E permitiria, sim, você se valer de mandado de segurança. E a vantagem por que eu falei da Justiça Estadual e estou falando de mandado de segurança? Porque, para fins de mandado de segurança, a competência não se dá em razão da matéria. Então, ainda que você busque um auxílio acidente em razão de um acidente de trabalho sofrido, se você puder se valer do manejo, impetrar o mandado de segurança, você vai para a Justiça Federal. E vai para a Justiça Federal comum. Não vai para os juizados, porque, relembremos, nos juizados não cabe mandado de segurança na primeira instância. Isso está lá no artigo 3º, só me engano, inciso 1º, da Lei 10.259. Então, caso você consiga demonstrar o direito a um auxílio acidente, mesmo que de natureza acidentária, você não vai para a Justiça Estadual. A estadual, como regra, é competente. Inclusive, nesse sentido, lembremos duas súmulas bem antigas do STJ, súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça e súmula 501 do Supremo. Contudo, nós temos uma exceção nesse caso, e que na situação colocada diz respeito ao mandado de segurança e puxa a competência da Justiça Federal. Bom, mas em que situação poderia me valer para obter um auxílio acidente em mandado de segurança? Vou lhe dizer, como coloquei, uma muito comum, embora não muito utilizada. Olha só, nós temos o artigo 104 do Decreto 3.048, Artigo 104 do Decreto 3.048, inciso 3º, para ser mais exato. Artigo 104, inciso 3º do Decreto 3.048, praticamente assegura, na verdade assegura, com toda certeza, na minha leitura, o direito ao auxílio acidente toda vez que algum dos 4 segurados que tem direito, Então, relembremos até um conceito, as informações introdutórias. Quem é que pode receber auxílio acidente? E aí a gente faz uma relação. São os mesmos segurados que podem receber benefícios de ordem acidentária, de natureza acidentária. Então, quem é que pode receber auxílio acidente? Os mesmos segurados que podem receber benefícios de natureza acidentária. Entenda-se, segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Esses 4. E, na verdade, é mais fácil você lembrar quem não tem direito, porque só são 2. Só 2 segurados não têm direito ao auxílio acidente. Entenda-se, o contribuinte individual e o segurado facultativo. Os outros 4 podem receber, Então, se um desses 4 segurados, repito, segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial, se algum desses sofrer um acidente, que é o mais comum, sofrer um acidente e foi encaminhado para o processo de reabilitação profissional, vide previsão, repito, do artigo 104, inciso 3º do Decreto 3.048, é indiscutível o direito de esse segurado receber o auxílio acidente. Porque a previsão do artigo 104, inciso 3º, diz respeito ao encaminhamento pelo próprio INSS para o processo de reabilitação, quando reconhecida a inviabilidade de ele voltar à sua atividade habitual. Ou seja, se um segurado já não pode mais voltar ao seu trabalho habitual, é indiscutível, no meu entender, de que ele apresenta uma redução da capacidade de trabalho. Portanto, ao tempo que o INSS se encaminha para a reabilitação, nós já temos o reconhecimento do direito ao auxílio acidente, razão pela qual seria a obrigação dele, e agora conciliemos com o artigo 86, parágrafo 2º da 8.213, Artigo 86, parágrafo 2º, que assegura, que garante ao segurado nessa situação, que o auxílio acidente tenha início no dia seguinte à cessação do auxílio doença. Ou seja, ao tempo em que fosse cessado o processo de reabilitação profissional, durante o qual o segurado recebe auxílio doença,
era obrigação indiscutível do INSS conceder no dia seguinte o auxílio acidente. Uma vez isso não verificado, é um direito líquido e certo. Você não vai precisar de perícia para demonstrar se houve ou não uma redução. Esse é um fato incontroverso, reconhecido pelo próprio INSS ao tempo em que encaminhou essa pessoa para a reabilitação. E aí sim, caberia mandado de segurança. Tem aquela desvantagem, é verdade, não cobrar atrasados, mas tem a grande vantagem, eu diria, de você fugir dos juizados e, ao mesmo tempo, fugir da justiça estadual. Sim, excelente. Na verdade, não tem nada de simples, né, Malcolm? Isso que a gente pode considerar. Ainda mais no direito previdenciário, né? E esse que agora há pouco, inclusive, agora há pouco eu estava em outra live comentando, né, que eu acho que os institutos, até citei a Prev, acho que está precisando de fazer mais do que nunca uma campanha de valorização da advocacia previdenciária, tá? Porque nem de longe o direito previdenciário é fácil, né? Tá? É verdade. Está se tornando mais agora, né? Todo dia uma portaria, um memorando, um MP, uma lei e tal, não dá mais para aventurar no direito previdenciário. E eu penso que também é interessante a gente repensar essa ideia do processo administrativo previdenciário, que eu particularmente hoje estou muito empolgado com ele. Infelizmente, um preço alto, que é a desvalorização que eu faço por hora, especialmente dos juizados, né? Que os juizados realmente estão deixando muito a desejar de longa data. E nisso eu vejo, tá, a via administrativa como uma excelente alternativa, embora, logicamente, eu conheço de todo mundo, não é necessário você exaurir a via administrativa, mas eu penso que em algumas hipóteses, tá, é bem interessante a gente repensar isso, até com mais uma alternativa, com mais uma forma, até mesmo, eu diria, de se fugir dos juizados, mais uma vez, ao tempo em que, passando mais tempo o processo tramitando na via administrativa, logicamente o valor da causa vai aumentar, né? Com certeza. Malcolm, então, seguindo na nossa linha, mais ou menos, das perguntas que você selecionou para que a gente conseguisse abordar, né, toda essa questão problemática, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, antes da gente entrar na lei, falar um pouquinho do valor, né, do benefício, mas eu vou só fazer uma ressalva, que muitas pessoas me escreveram que eu falei dezembro, mas eu não falei dezembro não, falei setembro. Dezembro, eu ia perguntar se mudou. Olha, eu vou pegar o áudio, porque eu não acredito que eu falei dezembro, eu sou teimosa. Então já deve ter ouvido errado. Todo mundo dizendo que eu falei errado, o meu marido aqui do lado também, então, gente, eu devo estar maluca, né? Mas é setembro, e eu espero que esse dezembro não tenha sido os anjos me avisando que é dezembro, porque eu não aceito. Eu não aceito fazer evento em dezembro, ele tem que sair em setembro. Vai dar certo, se Deus quiser, ele vai querer. Não, mas então, só para fazer essa ressalva, se falei isso, né, que já estão dizendo que eu falei, perdi, sou voto vencido, então eu vou corrigir aqui, o evento é nos dias 17, 18 e 19 de setembro, e se tudo der certo, né, a gente vem acompanhando junto com as autoridades sanitárias, a gente vem acompanhando junto com também a gerência do hotel, gerência do buffet, floricultura, estamos todos aí participando, acompanhando tudo que a gente pode para tentar que o evento aconteça dentro de um grau de segurança razoável, né, e necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então, a princípio, tudo confirmado e tudo certo, só para que o pessoal fique tranquilo também. Malcolm, então eu vou passar para você falar um pouquinho sobre o valor, e depois a gente discutir um pouquinho o momento do reconhecimento e quais seriam as dificuldades quando eu não reconheço naquele momento que teoricamente seria o ideal, né? Que seria na cessação do auxílio-doença. Nem sempre isso vai acontecer, então a gente vai ter que lidar com o bom e com o mais ou menos, né? Que às vezes há um desconhecimento dessa ideia de que necessariamente tem que haver esse auxílio e que deveria ter um momento certo para isso acontecer. Muitas pessoas, elas desistem do benefício, por isso eu queria que você falasse. Bom, aproveitando a sua deixa aí, deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho uma tese, digamos assim, uma ideia, que é o seguinte, essa questão da data certa, né, que você colocou, o momento certo para cobrar. Tá? Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Imaginemos alguém que em 2008, vou pegar mais longe ainda, 2007, tá? Em 2007, tá? Naquela data eu já estudava isso, é interessante lembrar que em 2007 o INSS, de forma ilegal, inclusive, ele não reconhecia o auxílio acidente durante o período de graça.
Ele só foi reconhecer em 2008, tá? Salvo engano, no dia 31 de dezembro de 2008, é que o INSS passou a reconhecer o auxílio-acidente durante o período de graça, tá? E de logo esclareço. Lembremos, a lei é bem clara, tá? A lei é bem clara. Durante o período de graça, você mantém todos os seus direitos. Lá não tem todos, vírgula, auxílio-acidente, tá? Felizmente, em 2008, sobreveio uma alteração, tá? E até a IN foi mudada na época também, era a IN 20 de 2007, e trouxe esse direito que hoje é reconhecido. Entenda-se, mesmo que você esteja no período de graça, é possível você receber auxílio-acidente. Se você sofre um acidente, e aí, indiscutivelmente, não será do trabalho porque você está desempregado, tá? A competência será da Justiça Federal, tá? Mas olha só, vou pegar um exemplo, então, lá de 2007. Nós estamos em 2020. Aí poderia me perguntar, bom, eu posso cobrar um auxílio-acidente de 2007? Eu lhes digo com toda certeza que sim, tá? Com toda certeza que sim. Aí alguém pode levantar, mas agora tem a lei que diz que são 10 anos. Realmente tem. Lá em 18 de janeiro de 2019, sobreveio inicialmente a medida provisória 871, posteriormente convertida na lei 13.846 de 2019, tá? Então, lá em 18 de janeiro de 2019, do ano passado, repito, adveio a MP 871, convertida na lei 13.846, que estabeleceu o prazo realmente para buscar benefícios. Porém, essa lei, como de praxe, não tem efeito retroativo. Então, para todos os benefícios negados em data anterior a 18 de janeiro de 2019, o prazo para reclamar surgiu em 18 de janeiro de 2019. Razão pela qual esse auxílio-acidente, suprimido, negado implicitamente ou mesmo explicitamente, a pessoa pediu um auxílio-doença, né, até respondendo uma pergunta, não tem realmente como agendar auxílio-acidente na sua maior parte. Eu soube que há a possibilidade de você chegar a fazer uma petição lá, mas não vi isso acontecendo ainda e pediu auxílio-acidente, tá? Mas realmente para agendar não é possível ainda. Como é que se obtém? Por meio de um auxílio-doença. Vamos chegar lá também. Mas deixa eu só pegar o exemplo lá de 2007, tá? Que a pessoa recebeu um auxílio-doença e o INSS não começou a pagar logo a ele o auxílio-acidente. Então, tivemos um ato aí, omissivo até nesse sentido, tá? Anotem isso. Ato omissivo. Ato omissivo. Depois eu explico por que eu estou querendo que vocês fixem isso. Então, seria possível pedir agora em 2020? Com toda certeza que sim. Porém, logicamente, você não vai receber 13 anos de atrasados. Você vai receber os últimos 5 anos. Tá? Isso está lá no artigo... Está no artigo 103, parágrafo único da 8.213. Então, o artigo 103, parágrafo único, assevera que qualquer diferença em desfavor do INSS, a pessoa tem 5 anos para cobrar as parcelas devidas. Tranquilo, quanto a isso, nenhuma controvérsia. Entretanto, nós só temos esse limite temporal para fim de cobrar parcelas, não o direito em si à incorporação. O que é que eu quero dizer com isso? Que você, nos seus pedidos, quando tiver um auxílio-acidente há mais de 5 anos, lógico, você vai pedir as parcelas dos últimos 5 anos. Mas não esqueçam de cobrar, tá? Porque para isso não tem lei vedando, tá? E, portanto, é permitido. Não tem lei vedando que você busque o direito à incorporação desde lá o início. Ou seja, é para constar no CNIS, a DIB do auxílio-acidente em 2007, com vistas a quê? De lá para cá, o que você veio contribuindo, pagando regularmente, que você tenha o direito de incorporar o valor do auxílio-acidente pensando na sua futura aposentadoria. Ou seja, você cobraria, primeiro, cobraria o auxílio-acidente e os últimos 5 anos de parcelas vencidas. Segundo ponto, cobrar que desde 2007 o valor dele, tá? Afinal vai ser calculado lá atrás e evoluído até agora. O valor dele possa ser aproveitado para fins de incorporação prevista no artigo 31 da 8.213, um ilustre, desconhecido do INSS. O INSS, quando se fala em auxílio-acidente, ele só lembra de cessar quando a pessoa se aposenta. Mas é extremamente raro ele lembrar da previsão do artigo 31 da 8.213, que foi introduzido na legislação pela mesma lei que trouxe a cessação, ou melhor, a impossibilidade de acumulação. Portanto, fiquemos atentos a isso, tá? Como assim corporação? Corporação é o seguinte, imaginemos que ele tinha direito a um auxílio-acidente de R$1.000 desde 2007, tá? Vou pegar um exemplo mais emblemático. Imaginemos que ele começou a pagar em 2005,
tá? Só tinha 2 anos de carteira assinada, 2007 sofreu esse acidente, estava desempregado, era para ter recebido, não recebeu. Em 2008 ele volta a contribuir até agora, tá? Então, olha só, ele começou a pagar em 2005, tá? 2005, em 2007 sofreu esse acidente, recebeu auxílio-doença, era para ter recebido auxílio-acidente, não recebeu pela omissão da INSS, tá? De lá para cá veio recolhendo regularmente até agora 2020. A ideia, então, é, desde 2007, embora o auxílio-acidente por si só não seja salário de contribuição, ele é como se fosse um acessório, tá? Ele é como se fosse um acessório. Ou seja, ele só existe se houver contribuição, porque aí ele se incorpora. Ele sozinho não é tempo de contribuição, ele sozinho não é salário de contribuição. E agora nem mais mantém a qualidade segurada, né? Mas vamos chegar lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, embora você buscasse hoje, em 2020, os últimos 5 anos dessas parcelas, vocês deveriam reclamar que desde a data de 2007, esse valor do auxílio-acidente fosse sendo somado aos salários que ele continuou pagando. Imaginemos que ele tivesse direito, repito, a um auxílio-acidente de R$1.000, e de lá para cá vem pagando sobre R$2.000. Então, durante todo esse intervalo, desde 2007 até agora 2020, é direito dele ter computado um salário de contribuição de R$3.000 até que ele venha se aposentar. Tá? Porque o auxílio-acidente, repito, havendo salário de contribuição, pode ser até menor, pode ser de um salário, tá? Mas ele se incorpora para todos os fins. Tá? Então, nesse caso, a pessoa teria um grande ganho, além de receber esses valores, teria direito a incorporar. E, repito, não existe prazo para buscar essa incorporação. A lei só falou em prescrição quinquenal no que toca às parcelas devidas. Não tem lugar nenhum dizendo que o direito para declarar, incorporar, houvesse igual limite. Excelente. Certo? Não, excelente. A gente já está cheio de perguntas aqui, mas antes de passar para as perguntas, eu quero aproveitar, Malco, e seguir aquele teu roteiro, porque ele é muito esclarecedor. E eu vejo que muitas das perguntas, elas já vão ficar respondidas pelo roteiro que você criou. Então, a gente começou falando da natureza, a questão de previdenciário e acidentário, né? Falando do valor dele, e na sequência... 50% da média. Isso, e aí vou deixar você abordar valor e a lei 13.846 na sequência, que daí você já faz uma explicação para o pessoal, e essa discussão dos 50%, ela é interessante também, porque as pessoas, elas acham, não sei por que, Malcolm, mas quando eu advogava, as pessoas chegavam no escritório achando que era 50% do salário mínimo. Elas não entendiam que tinha um cálculo próprio, né? Aí vou passar para você também explicar um pouquinho isso para o pessoal. Assim, o pessoal que está aqui, é muita gente que já é especialista em previdência. Mas lembrando que os nossos alunos da pós, né, e o Malco é nosso professor da pós, nós estamos com 135 pessoas ao vivo já assistindo, e o pessoal dos nossos alunos da pós sempre estão por aí também. Então é bom a gente esclarecendo para quem está começando também. Ótimo. Então, olha só, o auxílio-acidente, a partir de 95, né? Estou fazendo uma regressão breve. Em 95 passou a ser 50% do salário de benefício. Então, não é do salário mínimo, tá? E nem é metade do auxílio-doença. É 50% do salário de benefício. Como assim? Explico. Imaginemos que você tivesse uma média de R$2.000. Vou pegar para facilitar nosso cálculo. Se você tiver um salário de benefício, que é aquela média aritmética que antes da reforma era com base em 80% dos maiores salários de contribuição e agora é 100%, né? Então, olha só. Imaginemos que você tivesse uma média de R$2.000. Quando você vai receber o auxílio-doença, que é o mais comum, embora não seja requisito, tá? E já trago outra informação, não é pré-requisito para receber o auxílio-acidente, primeiro ter recebido o auxílio-doença, embora isso seja o mais comum, tá? Não há necessidade de receber o auxílio-doença primeiro, você pode de logo receber só o auxílio-acidente, ok? Mas a gente aprofunda mais à frente. Anote mais esse aí, minha amiga Ana Paula, que eu esqueci desse ponto, tá? Mas o mais comum é que você receba o auxílio-doença. Então, olha só, se você tivesse uma média de R$2.000, de auxílio-doença você receberia 91%. Isso não mudou, inclusive, com a reforma, né? Continua sendo 91% do auxílio-doença. Então, você receberia, a título de auxílio-doença, 91% de 2.000, ou seja, 1.820, ok? 91% de 2.000, 1.820. Porém, o seu auxílio-acidente não será 50% do auxílio-doença, será 50% dos 2.000, do salário de benefício. Então, é mais do que 50% do auxílio-doença. Então,
Repito, o auxílio-doença seria 1.820, o seu auxílio-acidente seria de R$1.000 e seria todos os anos corrigido o valor pelo mesmo índice atribuído às demais aposentadorias, tá? Então, é 50%, só teve um pequeno intervalo de mudança, tá? Desde 95, vou pegar só os últimos 25 anos. Desde 28 de abril de 95 até o dia 12 de novembro de 2019, o que teve nessa data, 12 de novembro? A medida provisória 905. Até essa data, o cálculo era 50% do salário de benefício. Aí o governo, tá, não se atentou na época da reforma, não fez nada em relação ao auxílio-acidente, aproveitou, no mesmo dia da emenda, dia 12 de novembro, né, publicada no dia 13, editou a medida provisória 905, tá? E disse o seguinte, olha, agora o auxílio-acidente não é mais 50% do salário de benefício, agora é 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga por invalidez, que o segurado tivesse direito. Bom, qual a diferença disso? A diferença é gigantesca, tá? Então, eu repito, MP 905 mudou, tá, a base de cálculo, chamemos assim, do coeficiente de cálculo do auxílio-acidente. Deixou de ser o salário de benefício para ser o valor da aposentadoria. Tá? Uma jogada de mestre, que felizmente não foi convertida em lei, foi revogada por outra MP 955 no dia 20 de abril de 2020. Então, desde o dia 28 de abril até o presente momento, 25 de maio, nós só temos uma lacuna nebulosa, repito, entre 12 de novembro e 12 de novembro de 2019 e 20 de abril de 2020. Só temos um problema além disso, né, Malcolm? Oi? Não querendo te cortar, hoje quando eu falo junto contigo, ele está dando eco. Mas eu só ia falar assim, a gente tem mais um problema. Além da questão do direito intertemporal, da vigência, a gente já fiquei sabendo que ela já está reescrita para ser publicada de novo, a 905. Então, a gente já tem que ficar aí meio preparado para reviver os momentos. É quase olha, não é igual o meu reviver fotos, viu? Esse é reviver com lágrimas. Mas só para te falar que eu já ouvi falar que ela já está, inclusive, reeditada, né? Estando aí o momento de Eu acho isso aí uma grande burla, né? Inclusive, o professor Pitts escreveu um artigo excelente sobre isso, tá? Mas isso aí demanda mais tempo, acho que não vai dar tempo de estender agora aqui. Sim, sim. Mas se der, a gente continua também sobre esse ponto. Mas olha só. Só para contextualizar o que eu lhes coloquei, qual a diferença entre ser a base, o salário de benefício, para ser o valor da aposentadoria? Só para vocês entenderem o que é que eles quiseram, infelizmente não foi para frente. Pegando o mesmo exemplo dos R$2.000, tá? Pegando o mesmo exemplo que eu falei para vocês da média de R$2.000. Se for depois da reforma, nós temos um prejuízo gigantesco na aposentadoria por invalidez. Qual seja, tá? Se a pessoa tivesse uma média de R$2.000, tá? Tivesse sofrido um acidente não relacionado, tá? Não relacionado a acidente do trabalho. Eles tinham, repito, o salário de benefício R$2.000, certo? Sofreu um acidente não relacionado ao trabalho. Enquanto ele estava afastado, temporariamente, ele estava recebendo o auxílio-doença. E aí era 1.820. Se porventura, tá, ele tivesse direito ao auxílio-acidente, que é o nosso tema, durante esse intervalo, a proposta do governo era, não é mais 50% do salário de benefício, que daria os mesmos 1.000. E foi que mudou. Eles disseram, agora é 50% do valor da aposentadoria por invalidez. E lembremos, depois da reforma, a aposentadoria por invalidez, para quem tem, para um homem, que tem até 20 anos de contribuição, tá? Aposentadoria por invalidez para um homem que tenha contribuído até 20 anos antes de se invalidar e não tem origem em acidente do trabalho, ele só vai receber 60% do seu salário de benefício. Então, olha só, nós cairíamos de 2.000 para 60% de 2.000. Ou seja, como a aposentadoria por invalidez que ele teria direito naquela data da consolidação das sequelas, que é o fato gerador do auxílio-acidente, seria de 1.200, então o auxílio-acidente seria metade disso. Seria de R$600, ao invés de 1.000. Tá? Mas, repito, essa previsão caiu por terra no dia 20 de abril de agora, 2020, razão pela qual, olha só,
E a gente vai ter que repensar, inclusive, a aposentadoria por invalidez, minha amiga Ana Paula, porque, olha só, imaginemos que essa pessoa viesse a ficar inválida realmente, ou sequelada, pelo menos, tá? E aí você tivesse, lógico, conversando com o cliente para saber qual é o melhor, o que, é que ele pensa, o que, é que ele escolhe, mas imaginemos que você ficasse entre o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez. Qual seria o melhor, diante desse exemplo que eu citei, de alguém que tinha uma média de R$2.000, tá? Alguém que tivesse uma média de R$2.000 e apenas 2 anos de pagamento. Bom, qual seria o valor da aposentadoria que essa pessoa teria direito? R$1.200. Se fosse um auxílio-acidente hoje, R$1.000. Então, olha só, a diferença muito pouca entre uma aposentadoria por invalidez e um auxílio-acidente. Então, será que não seria interessante, de repente, conversar, ver se ele não teria possibilidade de continuar trabalhando para futuramente ter uma renda melhor? Até mesmo porque, lembremos, esses R$1.000 que ele fosse começar a receber vão ser somados ao salário, de contribuição. Você sabe, Malco, eu gosto de dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo. Não, desculpa é que o programa hoje ele está com leve delay, então, sem querer, eu te corto no meio da frase. Eu ia te comentar o seguinte, eu tenho um caso no escritório bem, assim, contundente dessa questão dos valores, acho que vale a pena até comentar. Na época que eu ainda advogava, é um processo que demorou 6 anos, uma questão, esse advindo de uma questão acidentária mesmo, processo que corre na estadual, e eu já estava fora do escritório quando a cliente ganhou o processo, ganhou o auxílio-acidente. O auxílio-acidente dela era de R$2.500, um valor muito bom, que o salário alto, né, bancária, gerente de banco, então salário de contribuição alto, um excelente auxílio-acidente, os 50% dela ficou maravilhoso no ano passado. E aí, é emblemático para falar disso, porque ela já não estava mais numa situação tão boa no último ano, né? Ela tinha retornado de um auxílio-doença longo depois e tinha sido dispensada pelo banco. E aí ela fez o pedido, no meio do nosso processo, ela fez um pedido de aposentadoria. A aposentadoria dela ficou de R$2.100. É isso que eu queria contar. A aposentadoria dela ficou menor que o auxílio-acidente. E aí eu expliquei tudo para ela, já não estava mais advogando, mas eu falei, não, como é uma cliente minha, antiga, tinha um bom relacionamento, falei para a Gisele, vou explicar. Aí chamei ela, falei, olha, vai acontecer isso, isso. Falei, a vantagem é que você vai poder receber o auxílio. E ela super jovem, 52 anos. Ela poderia ficar recebendo por muito tempo, né? Até chegar na aposentadoria por idade, por exemplo. Mesmo com as questões da reforma, ela ainda iria melhorar muito o salário de contribuição dela, porque o valor do auxílio-acidente era muito significativo. Além do que eu falei para ela, você pode ficar uns 10 anos sem trabalhar ou começar a fazer algo pessoal que te dê prazer e também começar a ter uma renda extra, né, como contribuinte individual. Fui fazendo essas explicações para ela. Você acredita que no final ela ficou com tanto medo da reforma da Previdência, ouvindo televisão, essas coisas todas, que ela optou por pegar a aposentadoria e acabou que, como a aposentadoria ela tinha feito requerimento, Malco, 2 meses antes de sair o deferimento do auxílio, ela nem aproveitou o auxílio-acidente dela, né? Só aproveitou aquele interregno durante o processo, que durou 6 anos, que foi o que ela conseguiu receber, porque era retroativo. Mas não chegou a ter a implementação em tempo real. Porque aí até sair a sentença, até sair a implementação, ela optou por pegar o benefício da aposentadoria em período anterior. Então, ela teve atrasados para receber, mas ela não ficou recebendo o salário, o auxílio-acidente. Mas foi um processo que me doeu muito, sabe? A dificuldade que as pessoas têm de compreender, e mais que isso, né, a insegurança que elas têm com a Previdência na época da reforma, que faz com que muitas vezes o segurado faça uma opção extremamente desvantajosa, mesmo com você ali explicando, trazendo a legislação, a pessoa esclarecida. Trouxe a legislação, mostrei cálculo para ela, memórias de cálculo, e ela fez essa opção por desespero. 6 meses depois, ela se arrependeu, queria que eu pudesse fazer alguma coisa, ela já tinha optado, já tinha recebido as parcelas da aposentadoria dela. Então, a gente não tinha mais o que fazer, né, nessa situação. E aí, só conto isso para você, porque foi um caso em que o auxílio-acidente, 6 anos depois, ficou mais alto do que a aposentadoria dela, que ela tinha pedido uma aposentadoria, daí, claro, que não era uma aposentadoria, era aposentadoria por tempo de contribuição, né, mas com um fator acidentário que matou o valor do salário.
Então, só para fazer esse comentário. Mas só me permita, então, diante dessa situação bem peculiar, lhe fazer uma pergunta. Como é que está a situação do processo do auxílio-acidente no presente momento? É que o processo não teve recurso, né? O INSS não recorreu. Transitou em julgado já. Transitou em julgado, transitou em julgado. Porque eu estava pensando o seguinte, até uma discussão que está no STJ, se não me engano, o tema 1018, né? O direito de escolher o benefício melhor e cobrar só os atrasados. E normalmente a gente fala em duas aposentadorias, mas de repente, né, poderia se cogitar do direito de ela optar pelo auxílio-acidente e abdicar da aposentadoria por tempo de contribuição e dizer, não quero, porque eu tive que apelar porque, enfim, demorou demais para eu conseguir o auxílio-acidente. Se eu tivesse conseguido, eu teria adiado a minha aposentadoria, né? De repente... No caso dela, eu acho que não colaria, porque, assim, quando saiu a sentença, ela tinha os 90 dias para optar ou não pela aposentadoria, né? Ela estava ainda naquele período, e ela fez a opção pela aposentadoria. Ali, no caso, ela fez de livre escolha a opção por uma aposentadoria não vantajosa. Eu não sei se nós poderíamos encarar isso. É diferente de dois benefícios finais, né? Mas o auxílio-acidente é um benefício de meio. Então, nesse caso, eu acho que não caberia aquela decisão do STJ, que é duvidosa, né, Malcolm? Que eu tenho um pouco de dúvida sobre essa decisão de pegar o benefício mais vantajoso recebendo os atrasados. Eu sempre fico um pouco em dúvida. É que, na verdade, assim, eu espero que não sejamos surpreendidos, porque o STJ, até admitir esse repetitivo, sempre foi favorável, né? Aí, de repente, admitiu. Eu quero acreditar que seja para consolidar de uma vez por todas esse direito e não ficar mais levando para o STJ essa tese, né? Eu quero acreditar que seja isso. Eu já te confesso que eu já sou, nesse sentido, eu sou um pouco pessimista, né? Tanto que o Malcolm que me acompanha, a minha dissertação de mestrado, meu livro foi sobre os posicionamentos da STF, e eu tenho quase que certeza absoluta que essa tese, ela tem uma tendência a naufragar pela questão econômica. Mas eu te cortei, falando que eu tinha que contar para você esse caso dessa cliente, porque foi uma questão assim de... Sabe o que é você ter vontade de congelar a pessoa? Estátua, fica aí, não faz nada, pensa melhor. Olha... Inclusive, pegando esse seu exemplo, me permita até reiterar um exemplo também, uma situação que eu coloquei dias atrás, salvo engano no Facebook também, né? Porque, olha só, vamos imaginar, pegar esse mesmo salário que você comentou, né? Se o auxílio-acidente era de 2.500, é porque, então, o salário de benefício dela era de 5.000, né? Tá? Sim. Sendo metade, se o auxílio-acidente era 2.500, é porque é o dobro, né? O salário de benefício, 5.000. Eu, particularmente, estou defendendo a seguinte tese. Olha só, embora a lei não considere explicitamente que o auxílio-acidente seja salário de contribuição, como diz quando fala do auxílio-doença, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, mas ele não deixa de ser salário de contribuição, uma vez que ele se incorpora ao que você está pagando. Aonde eu quero chegar? Bom, se eu tenho um salário de 5.000 reais, pegando valores atuais, se eu tenho um salário de 5.000, se eu vou receber 2.500, se esses 2.500 vão entrar no cálculo da minha futura aposentadoria, por que eu vou pagar sobre os 5.000 se, somando os 5 com 2.500, vai dar 7.500? Então, eu, particularmente, estou levantando a seguinte tese. Ao tempo em que houver contribuição simultânea com o auxílio-acidente, que será aproveitado para fim de cálculo e será incorporada à minha contribuição, então eu devo, no caso concreto, pagar apenas até chegar aos R$6.100, que é o teto de hoje. Ou seja, ao tempo em que eu tivesse direito a receber um auxílio-acidente de 2.500, eu só deveria pagar a contribuição sobre 2.600. Nada mais do que isso. Porque, caso contrário, eu vou ficar com salário de contribuição acima do teto. O que vai me aproveitar? O que vai me servir? Tá? Eu então, entendo que é salário de contribuição também. E acho que não tem nenhuma vedação que possa trazer um entendimento diverso. Inclusive, no planejamento previdenciário, quando a gente fazia no escritório, a gente sempre compreendeu essa diferença que você está falando, a necessidade não mais de pagar acima do teto, né, considerando o valor que é recebido como auxílio-acidente. Justamente. É aproveitado, né? Você não paga nada, mas a lei considera. Sim. A lei não mais que impedissem de utilizar ele como salário de contribuição.
certeza. É salário de contribuição, efetivamente. No INSS é que não lembra disso. Mas Mas, assim, na justiça... Inclusive, né? Pegar os últimos 10 anos aí de auxílio acidente que você conseguiu, ou mesmo auxílio doença acidentário, porque normalmente o auxílio doença acidentário ele traz alguma sequela, né? Muito comum nos empregados. Então, potencialmente, você que é da área do direito do trabalho, reveja lá nas suas pastas, aquelas pessoas que ficaram sequeladas, se vocês foram cobrar indenização por danos materiais contra a empresa, por danos morais, possivelmente nós temos ali alguém com direito ao auxílio acidente, e já antecipando um dos tópicos, embora mais à frente a gente vá falar também, possivelmente uma pessoa com deficiência, que você poderia obter a aposentadoria dela 5 anos mais cedo, se for por idade, ou até 10 anos, se for por tempo de contribuição, com a vantagem ainda de que as regras das aposentadorias das pessoas com deficiência continuam as mesmas, quase as mesmas, né? Tem até uma divergência aí com algum doutrinador, que eu entendo que só houve mudança quanto ao período base de cálculo. Eu entendo que vai valer aquela regra dos 100%. Mas é fato. O coeficiente, tá, continua 100% das aposentadorias por tempo de contribuição. Mesmo que você tenha só 25 anos, se for um homem, ou 20 se mulher, se for deficiência grave. Ainda hoje é muito comum, e eu percebi isso com mais frequência, porque eu gravei 2 cursos agora, no começo do ano, um sobre benefício por incapacidade previdenciário, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, e gravei outro envolvendo benefícios previdenciários e assistenciais das pessoas com deficiência. E as pessoas não entendendo, achando que era o mesmo curso. Porque a gente é levado a crer, e isso tem gerado muito prejuízo, que alguém com deficiência é alguém capacitado. Só que não é. Tá? Alguém com deficiência é, por exemplo, alguém que cogitou aqui, alguém que perdeu a audição do ouvido. Tá? Se tornou uma pessoa com deficiência. E pode gerar também direito ao auxílio-acidente. Só que no caso da audição, tem uma particularidade. A perda da audição só autoriza o reconhecimento e o direito do auxílio-acidente se ele for adquirida essa redução, essa diminuição em razão do trabalho. Então, se você perde a audição pela idade ou qualquer outro motivo, uma doença qualquer que você pegou, que não relacionada ao trabalho, não dá direito ao auxílio-acidente, tá? Para dar direito ao auxílio-acidente, a perda da audição só se for relacionada ao trabalho. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em aeroportos, né? Sim. Como também, né, é importante a gente frisar, foi ótimo que você fez essa relação, principalmente para quem está começando, para lembrar que não é qualquer sequela, como o Malcolm acabou de falar, né? A gente usa o termo sequela, que é mais popular, mas aquela diminuição da capacidade ou a impossibilidade de fazer a atividade que antes ele exercia. Eu tive um caso, Malcolm, de um radialista, que ele ficou paraplégico, mas ele não tinha uma sequela que mudasse a alteração dele na atividade. Mas a gente acabou ganhando esse processo, eu sempre gosto de contar, porque assim, quando a gente fez a perícia, a primeira resposta do médico perito foi o seguinte: realmente, ele não tem uma sequela para a atividade dele, ele ficou paraplégico, mas ele usa a voz, né? O que a gente conseguiu? Por meio da perícia biopsicossocial, levantar as barreiras que ele teve a partir daquele momento para conseguir chegar até o trabalho dele e as maiores dificuldades para que ele se locomovesse. Então, as barreiras sociais é que foram suficientes para a gente conseguir considerar o auxílio-acidente depois. Mas a primeira resposta foi não. Daí, em sede de recurso da turma recursal, anulou a primeira perícia, voltou, e aí, com a perícia biopsicossocial, a gente comprovou que não se tratava de uma sequela em si da função, mas um aumento das barreiras e o aumento da dificuldade do desempenho dela. E é importante a gente frisar essa diferença também, né? Porque, às vezes, as pessoas não vão prestar atenção nesse pequeno detalhe, que, claro, a voz dele continuou ótima, mas ele precisava de um carro especial, ele tinha que chegar, ele tinha que pegar o elevador, ele não podia mais subir de escada, no lugar onde ele trabalhava na rádio não tinha um elevador, fizeram para ele uma rampa especial, então todas essas situações foram levadas em consideração. Perfeito, e aí até aproveito, minha amiga, para fazer essa relação que eu tenho também levantado bastante. Um caso desse, além do auxílio-acidente, certamente, né, vocês devem ter trabalhado também, no reconhecimento da condição dele de pessoa com deficiência. Tá? Porque ele vai poder se aposentar com 2, 6 ou 10 anos a menos. Dependendo eu chuto do mínimo que a deficiência dele seria moderada, na pior das hipóteses, penso eu. Isso me recorda bem até de um colega também aí de Minas. Aí de Minas não, né? Você está em Curitiba. Mas lá de Minas, que era uma médica também, que lembremos, tá? Especialmente agora, depois da reforma, a aposentadoria da pessoa com deficiência num serviço público agora é uma realidade.
tá? A própria emenda permitiu aposentadoria especial para os servidores públicos, então é outro público-alvo que vocês têm gigantesco aí para atuarem. Eu lembro bem que até o professor Nazário Nicolau, de Minas, sócio do nosso amigo professor Marcelo Barroso, ele levantou uma discussão, a gente estava falando sobre isso, sobre o LOAS, e aí ele comentou um caso em que uma servidora pública, na perícia médica, foi entendido que ela não tinha nenhuma deficiência. Ela era médica, tinha se desenvolvido bem, porém, na análise social, foi levantada, inclusive, que em Minas, em Belo Horizonte, né, a gente sabe, tem muita ladeira. Então, ela tinha grande dificuldade para se locomover por conta das ladeiras que se tem lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, para ser mais exato, né? Então, é outro equívoco que nós temos, e faz anos aí que eu tenho lutado por essa situação, pela correta significação da pessoa com deficiência. Alguém com deficiência não é alguém necessariamente incapacitado, não é alguém necessariamente capacitado, pode até coincidir. Mas olha só, quem é aposentado por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, por exemplo, esse radialista, ele poderia se aposentar e continuar trabalhando, porque não é aposentadoria por invalidez, tá? O próprio INSS, embora negue muitos benefícios, mas na prática, no que toca aos benefícios das pessoas com deficiência, ele é muito mais eficiente do que a justiça. A justiça, para configurar se alguém ou não, alguém com deficiência, tá? Ele se atenta apenas na perícia médica. Só que o INSS, quando vai fazer essa aferição, ele se vale de duas perícias. Uma pelo assistente social, que não vai atrás da casa da pessoa para saber questão de renda, afinal não é benefício assistencial, mas sim para verificar as barreiras que essa pessoa enfrenta. Esse é o correto. Essa é a correta interpretação, que eu não sei por que cargas d'água a gente engole até hoje no Poder Judiciário, se permitir, inclusive para fim de LOAS, que só se faça uma perícia, quando no próprio INSS são duas. Cada um tem o seu formulário. A assistente social na via administrativa não vai analisar se a pessoa tem um iogurte na casa, se tem um biscoito recheado, se a casa é rebocada, se passa asfalto na frente da casa. A análise da assistente social vai para fazer, conforme determina a lei, as condições, vai ponderar as dificuldades, as barreiras que ela enfrenta. E isso ficou bem interessante, essa previsão. Agora, tivemos uma alteração no LOAS também, agora nessa nova 13.982. Confiram lá. Eu sempre falei sobre isso, e é interessante, eu sempre comentava, as pessoas olhavam com certa estranheza. Eu falava, olha, para assistente social aí, não é para ver as condições da casa, não. É para ver se tem um posto de saúde próximo. Ela tem que saber se tem um ponto de ônibus próximo, saber se tem a casa adaptada. Essa era a perícia social que deveria ser feita na justiça e que sequer é realizada. E agora, com a Lei 13.982 e com a portaria que veio para regulamentar, isso vem de forma muito clara. Então, a gente precisa repensar o conceito de pessoa com deficiência. E, voltando ao nosso ponto, tem uma relação quase que direta. Lógico que a gente não pode apontar que todo mundo que recebe auxílio-acidente é alguém com deficiência, mas posso dizer que boa parte deles, no mínimo, teria uma deficiência leve, que permitiria aposentadoria por idade, repito, porque aí na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, não importa o nível, não importa se a deficiência é leve, moderada ou grave, não importa se a pessoa ficou cega só de um olho ou dos dois, por exemplo, ou surda só de um ouvido ou dos dois, será uma pessoa com deficiência, será uma pessoa que não está em condições de competir em pé de igualdade. Então, serão 5 anos a menos na aposentadoria por idade, e será alcançada de acordo com as regras anteriores à reforma. Ou seja, 70% mais 1% a cada ano. Então, ao tempo em que vocês buscarem, eventualmente, as pessoas com direito ao auxílio-acidente, busquem também o reconhecimento da condição da pessoa com deficiência. Serão 2 ações que você vai estar ganhando ali, que você vai estar trabalhando. Tá? Você vai antecipar essa aposentadoria da pessoa, além do que fazer justiça, especialmente, que é o nosso mistério, que é o nosso objetivo no direito previdenciário. Um objetivo... Sim, minha amiga, deixa eu me falar também, que eu me empolgo. Oi? Eu me empolgo, às vezes deixo você sem falar. Não, mas está ótimo. Na verdade, eu entrevisto as pessoas para ouvi-las e não para falar. Fica tranquilo. Eu só vou, às vezes, dando assim, colocando uma perguntinha, alguma coisa, mas a ideia é essa mesmo, está ótimo. E aí, Malcolm, eu estou aqui olhando nosso roteiro, viu? Para a gente conseguir abordar. Então, a gente já foi na questão da natureza, a questão de valores, né? Falamos da lei 13.846, da medida provisória 905, discutimos, para quem está acompanhando a gente e perdeu, não se preocupa, vai ficar gravado,
compartilha na sua timeline, na timeline de um colega, num grupo, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula maravilhosa do professor Malcolm. Aí nós discutimos a questão do salário de contribuição, a vantagem, agora talvez você pudesse falar um pouquinho de duas questões. A vantagem de quem faz a contribuição em cima da aposentadoria por invalidez, né? E a contribuição do salário mínimo, que você colocou aqui na nossa listinha, a questão de que ela pode vir a ser mais vantajosa do que o próprio recolhimento. Aí depois fala da possibilidade de substituir a contribuição. Ótimo. A questão seria o seguinte, vou pegar aquele seu mesmo exemplo, tá? Alguém que tinha um salário de benefício de R$5.000, tá? De repente teve direito ao auxílio acidente, de R$2.500. Por isso que é interessante fazer essa comparação até com a aposentadoria por invalidez, porque, de repente, essa pessoa, se tivesse essa média de 5.000, tá? Vou colocar no valor alto, né? Relativamente alto. Se essa pessoa tivesse uma média de 5.000, a aposentadoria seria de 3.000. O auxílio acidente seria 2.500. E essa pessoa poderia voltar a trabalhar, inclusive, olha só, pagando sobre um salário mínimo. Aqueles R$2.500 que ela vem recebendo de auxílio acidente, ela tirava, tá? Ela tiraria ali uma parte desses 2.500 para pagar sobre um salário, pagava R$200. E quando ela fosse se aposentar, olha só que interessante, tá? Mas, repito, isso não vale para todo mundo, tem que se analisar, até com a capacidade da pessoa. De repente, é melhor para ela logo receber uma aposentadoria de 3.000, porque está precisando, do que apenas um auxílio acidente. Mas vem aí a ideia de você apresentar as potenciais vantagens, que aí agora eu me reporto. Olha só, imaginemos que ela ficou entre 3.000 de aposentadoria por invalidez ou 2.500 de auxílio acidente. Depois que ela começa a receber o auxílio acidente, se ela tivesse optado, ela passa, imaginemos, tá, a contribuir, ainda que seja sobre um salário. Então, daqueles 2.500 que ela vai receber de auxílio acidente, ela tira 200 para pagar em cima de um salário mínimo. Daqui por diante, quando ela for se aposentar, aí, lógico, entra a ideia do planejamento previdenciário. Vamos imaginar que ela passe 5 anos recolhendo sobre um salário mínimo, ao mesmo tempo em que recebe o auxílio acidente. Nesses próximos 5 anos, quando ela for se aposentar, tá, ela terá, embora tivesse contribuído apenas sobre R$1.000, que eu vou arredondar, ela terá um salário de contribuição de R$3.500. Vai valer a pena? Depende, tá? Aí resta fazer o cálculo. Porque, olha só, mesmo ela pagando sobre R$1.000, ela terá um futuro salário de contribuição de R$3.500, o que é muito considerável, tá? O que talvez não seja vantajoso simplesmente receber uma aposentadoria por invalidez, que, lembremos, pode ser cessada a qualquer tempo. O auxílio acidente, pelo menos por hora, não. O auxílio acidente só tem 2 formas de cessar. Tentaram, pela medida provisória 905, colocá-lo de natureza precária, tá? A medida provisória 905, além de diminuir o valor do auxílio acidente, também cogitou que ele poderia ser pago em situações transitórias, tá? Em situações transitórias de incapacidade. Porém, com isso, trouxe a possibilidade da operação pente fino também no auxílio acidente. Mas, como caiu por terra, hoje o auxílio acidente só vai cessar com a aposentadoria ou com a morte. Tá? Então, é outra vantagem em cima da aposentadoria por invalidez, notadamente, pelo menos por hora, né? Em razão da pouca diferença que haverá. Um é 50%, o outro é 60%. E arrisco dizer que a maior parte das aposentadorias por invalidez ocorrem antes dos 20 anos de contribuição. Se for mais, aí faz o cálculo para verificar. Mas, enfim, é interessante que você demonstre todas as possibilidades que essa pessoa pode ter. Pode ser que 5 anos pagando sobre 3.500 aumente consideravelmente a média dela, tá? Ainda mais agora, tá? Aproveitando isso, também não botei na nossa relação, mas lembremos, tá, de outra coisa. Se essa pessoa tivesse próxima da idade, tá? Estivesse próxima da idade, imaginemos que você consiga o auxílio acidente e consiga ainda configurar essa pessoa na condição de pessoa com deficiência. E não necessariamente vai coincidir a condição de pessoa com deficiência ao período que ela está recebendo auxílio acidente. Na verdade, você deve buscar o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência desde o início do auxílio doença. Porque, repito, deficiência não é incapacidade. Então, mesmo enquanto estivesse recebendo auxílio doença, é possível reconhecermos a condição dela de pessoa com deficiência. Já diz nosso amigo, professor da pós também do IAPREV, José Ricardo Caetano, uma autoridade no tema. Tá? Então, olha só, o tempo em que você buscasse o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência
desde o início do auxílio-doença, enquanto durasse o auxílio-acidente, você conseguiria essa aposentadoria com 5 anos mais cedo, e lembremos, tá? Agora, com a reforma, se você souber trabalhar bem, lógico que serão poucas as situações, mas haverá. Você pode escolher os salários de contribuição que você quer aproveitar no cálculo da sua aposentadoria, contanto que você tenha o mínimo. Inclusive, eu estava falando com o nosso amigo lá do Rio, o professor Gabriel Jota, que ele trouxe um caso, né, e colocou para mim para a gente debater. Por coincidência, eu tinha escrito um caso idêntico no nosso livro sobre a reforma, onde, inclusive, eu tive a sorte, até contei com a professora Kelly Cristina, sua amiga aí de Curitiba, tá? Ela me auxiliou numa carta de concessão que ela conseguiu, achei extremamente interessante, me surpreendi com o INSS, tá? Olha só, houve um caso, inclusive a carta está no nosso livro, em que a pessoa tinha, vamos colocar aqui, tá? Teria 15 anos e 5 meses de contribuição. Mas, coincidentemente, até mesmo que a pessoa não saberia nunca que ia acontecer uma reforma e trazer essa orientação. 15 anos e 5 meses. Só que tinha um porém. 15 anos antes de 94. 15 anos antes de julho de 94 e só 5 contribuições posteriores a julho de 94. Se fosse utilizada a regra anterior à reforma, o mínimo divisor arrebentava com essa pessoa. Porém, lembremos, nas aposentadorias programáveis pós-reforma, não existe mais o fator previdenciário. Aliás, perdão, não existe o mínimo divisor e também o fator previdenciário, né? O fator previdenciário só existe numa regra, mas não vem ao caso. Uhum. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, olha só o que aconteceu nesse caso. A pessoa tinha 15 anos antes de 94, tá? E 5 meses agora, depois da reforma. O INSS excluiu das 5 que havia, 4 sob um salário mínimo e ficou com uma contribuição de R$2.000 e poucos. E o valor do benefício foi R$2.000 e poucos. Então, no exemplo, voltando ao exemplo, eu sei que é muito assunto misturado aí, mas ao tempo em que você conseguiu o auxílio-acidente para alguém, conseguir essa incorporação, conseguir o direito à incorporação anterior aos 5 anos, se for o caso, tá? Você vai conseguir que essa pessoa se aposente mais cedo na condição de pessoa com deficiência e vai pegar só os maiores salários de contribuição, inclusive esses daqui para frente que terão o valor do auxílio-acidente incorporado, aqueles lá atrás você escolhe. Pode, inclusive, ser mais do que 20% do que era antes. Então, olha só, nós temos aí, basta você ligar, só que você tem que estar antenado, né? Tá? Para verificar todas essas possibilidades que estão se abrindo aí para vocês, para nós, especialistas em direito previdenciário, e volta aquela ideia. Precisamos valorizar a advocacia previdenciária, mas aquele bom especialista, não. Ele, por exemplo, que agora há pouco na outra live estava comentando que tem muitos atravessadores aí se aproveitando, né? A gente tem que acabar com isso, tá? Tem que valorizar o direito previdenciário, levar ao lugar que realmente ele merece. Excelente. Deixa eu aproveitar, Malcolm, mandar um grande abraço para a Kelly Cristina, mandar um abração para ela participou aqui recentemente do bate-papo também, já acho que por umas 2 vezes esse ano, e é uma amiga muito querida, e ela tem várias teses muito interessantes, inclusive ela tem discutido essa questão do mínimo divisor também, ela é muito boa em revisões, né? Especialidade dela em revisões, então ela tem várias teses interessantíssimas, eu vou até combinar com ela para ela vir aqui falar um pouquinho também dessas teses aí do auxílio-acidente. Está combinando com ela, inclusive, só aproveitando a deixa, a gente está combinando fazer um curso conjunto, eu e ela, a professora Kelly Cristina. Ai, que bacana. Em breve a gente vai fazer essa dobradinha aí, que ela me propôs também, ela falou que trabalha bem com revisões, né? Então a gente combinou. Ela trabalha muito com revisões, nossa, muitos anos. A Kelly conhece revisão aí como ninguém também. Deixa eu aproveitar, Malcolm, né, mandar um abraço grande para o pessoal, são muitas perguntas, então assim, eu estou selecionando algumas, mas quando eu vejo que o professor Malcolm já respondeu, eu não vou repetir, mas eu estou jogando todas as perguntas aqui na tela, então todos que estão participando, sintam-se aí, né, considerados por nós no programa, colocando ali as perguntas, e aquilo que eu vejo que vai ficar sem resposta, a gente repesca, gostou do meu termo? A gente pesca aí e traz numa repescagem no final. Gostei. Malcolm, querido. E aí, na nossa listinha, adorei essa tua listinha hoje, porque assim a gente vai conseguir ser mais eficaz, né? E aí você colocou aqui, depois dessa questão que você já discutiu, a possibilidade de substituição da contribuição sobre o valor equivalente,
E acho que até você começou a abordar o tema, mas não sei se você quer finalizar ele. Essa questão que eu coloquei de que, para valores maiores, né, para quem contribui no teto, quando recebesse auxílio acidente, ele pagasse só sobre a diferença. É aquela ideia que a gente pegou do bancário. Tá? Que você comentou no começo ali, né? Mas aí só perguntei caso você fosse ainda fazer algum outro comentário. Então, indo para o nosso 8º item agora, é a possibilidade de substituir a contribuição... Opa, perdão, esse a gente já falou. O 9º item. Consideração para fins de incorporação desde o início, ainda que recebidas as parcelas relativas apenas ao quinquênio que antecede. É também aquele ponto que eu falei, vou lembrar, a pessoa tem 10 anos que era para ter recebido o auxílio acidente, né? Então, embora na justiça ela só receba os últimos 5, mas que busca o direito à incorporação desde 10 anos atrás, porque não tem vedação nesse sentido. A prescrição quinquenal, lembremos, no direito previdenciário, no regime geral, que é o nosso foco aqui, só alcança as parcelas, mas não o direito de ter computada aquela incorporação. Tá? Então, seria esse ponto. De buscar a incorporação desde o início. E discutir agora a questão do contribuinte individual. Eu já tive um caso também que foi bem triste, né? Que a gente... Eu brinco assim que o contribuinte individual, ele sofre, né? Nas minhas aulas de contribuição, quando eu vou separar, classificar os segurados, chega no contribuinte individual, eu falo assim, chegamos no maior sofredor da Previdência. Porque, além de tudo, na maioria das vezes, ele é responsável pela sua própria contribuição, não só por pagar, que todos os segurados são obrigados a fazer o pagamento, mas ainda ele é obrigado a fazer a arrecadação, né? A menos quando ele presta serviço para pessoa jurídica. Foi uma regra que já mudou ao longo do tempo. Mas, além disso, ele ainda sofre, me lembra muito a questão do empregado doméstico, que por muito tempo o empregado doméstico ele tinha algumas situações que ele não tinha direito. Aí houve a equiparação, o doméstico está equiparado ao empregado com contrato de trabalho CLT. E o que acontece com o contribuinte individual, né? Quando que a gente vai valorizar essas pessoas que, além de tudo, pagam uma alíquota maior, são responsáveis por pagar e arrecadar? Então, passo aí para você. Temos várias perguntas aqui que foram sobre isso. Eu só não adiantei porque já estava no nosso roteiro. Tranquilo. Então, olha só, eu acho que está, como você bem colocou, né? Essa ideia, o contribuinte individual, a rigor, ele paga 20%, né? Então, às vezes, paga mais do que o segurado empregado, né? Nenhum segurado empregado paga 20%. Então, certamente, ele paga mais do que qualquer segurado. A empresa, nós sabemos, supostamente, o que bancaria o auxílio-acidente, mas não é só para esse fim, é aquela contribuição de 1%, ou 2%, ou 3%. Né? Então, eu penso que está na hora da gente rever essa situação do contribuinte individual, que não se sustentaria o fato de ele não ter direito se, por uma questão atuarial, ele paga até mesmo mais do que o segurado empregado. Tá? O empregado doméstico, o empregador paga 0,8%, ele paga 20%. Então, qual é a lógica de não contemplar o contribuinte individual? É isso que eu estou querendo provocar, ter direito ao auxílio-acidente. Tá? Lembremos, e aí eu faço outro paralelo, similar. O segurado contribuinte individual, até pouco tempo atrás, e na via administrativa continua, não tem direito à aposentadoria especial. Só que chegou a jurisprudência e disse, olha, não tem lógica dizer que o contribuinte individual não tem direito à aposentadoria especial só porque ele não contribui. Então, aquela história, onde se aplica a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Por que nós vamos discriminá-lo, então, quanto ao auxílio-acidente, sob esse fundamento de que ele também não contribui? Notadamente, quando a sua contribuição regular é maior do que a dos outros. Então, eu penso que está na hora, especialmente agora, tá? Em razão também da reforma, porque lembremos, a gente está falando de auxílio-acidente, mas há também uma relação direta com a aposentadoria por invalidez. Eu até coloquei, dias atrás, um exemplo dizendo o seguinte, olha, vamos imaginar que no mesmo ambiente hospitalar nós tenhamos 2 médicos. Um empregado, o outro cooperado. Tá? Um que presta serviço de plantão e o outro que é empregado do hospital. Os 2 estão lá no mesmo ambiente, um do lado do outro. Os 2, então, são acometidos de Covid. Tá? Então, aquele que é empregado vai poder receber um auxílio acidente. Tá? Se houver alguma sequela, tá? Ele vai receber um auxílio doença acidentário e se sobrevier uma redução da capacidade, digamos, ele ficou com problema no pulmão, né? Que é muito comum. Nesse caso, o empregado vai poder receber um auxílio acidente. Já aquele que estava do lado, que pagava até mesmo mais do que aquele seu companheiro ali, não vai ter direito a receber um benefício acidentário e nem auxílio acidente.
Não vejo lógica alguma, acho que está na hora da gente repensar isso. Inclusive, até antecipando, vamos matar os dois agora. Se os dois morressem, olha só a distinção. E aí, mais um ponto que eu quero levantar aqui. Se os dois morressem, um deixaria uma pensão à razão de 100% da sua média, do seu salário de benefício. O outro não, seria proporcional ao que ele pagou. Porque a pensão por morte terá como base a aposentadoria por invalidez. Se a aposentadoria por invalidez fosse acidentária, né, que ele tivesse direito, a pensão vai ter esse ganho, vai ser 100% da aposentadoria. De acordo com o caso, com a quantidade de dependentes. Mas a base seria 100%. Já aquele que faleceu de uma doença que não foi reconhecida como acidentária, a sua família também pagará. Então, eu penso que ainda que, porventura, não cheguemos a igualar os direitos no que toca a receber auxílio-acidente, no mínimo devemos repensar essa ideia de que o contribuinte individual pode sofrer acidente de trabalho para fins de uma aposentadoria por invalidez melhor, mesmo que não receba um auxílio-acidente. O mesmo oportunismo, a pensão também por morte mais favorável. Eu acho que está mais do que na hora, ainda mais com essa redução que houve em relação à aposentadoria por invalidez, valorizando sobremaneira da modalidade acidentária, da gente repensar essa ideia do contribuinte individual, por que ele não tem direito ao auxílio-acidente. Repito, essa argumentação de que ele não contribui não foi suficiente para afastar o direito de ele obter aposentadoria especial, porque o contribuinte individual não paga a contribuição adicional ao SAT para financiar a sua aposentadoria especial. E ainda assim tem direito. Aí eu vou só fazer um comentário, Malcolm, que é bem importante, né? Só para a gente esclarecer para mim, para o pessoal que está começando na parte de contribuições. Embora ele, quando presta serviço para a pessoa jurídica, a retenção dele, né, a contribuição exclusiva dele, ela vá para 11%, a empresa passou a recolher sobre os valores da remuneração dele. Então, a gente tem uma compensação, um ajuste fiscal aí, né? Então, mesmo quando ele paga menos, que é 11%, quando presta serviço para a pessoa jurídica, esse valor ele vai passar a englobar a folha de pagamento da empresa. E a empresa vai recolher todas as verbas, cota patronal não limitada ao teto, mais o SAT de 1, 2 ou 3, todas essas questões a empresa passou a pagar. Então, foi muito interessante, o governo incluiu a substituição tributária também para o contribuinte individual, né? Isso acontece lá em abril de 2003, e nesse momento a gente não tem mais como justificar essa diferença. Essa diferença poderia restar exclusivamente para o momento em que ele recolhe sozinho, mas aí ele paga 20%, então cai por terra qualquer das argumentações. Então, só para salientar isso também, antes de você passar aí para o teu próximo tópico. Ótimo, ótima ponderação. Bem, e aí falando, a gente passa essa questão do contribuinte individual, né, que a gente já comentou aí que a gente considera ela injusta. Você já deu o exemplo do médico plantonista, que foi ótimo também. E aí eu vou pedir, embora você já tenha falado um pouco da relação da aposentadoria das pessoas com deficiência, eu acho que você, como a gente tem várias pessoas que chegaram no meio da nossa live para frente, você poderia voltar a falar um pouquinho desses reflexos, né? Para o pessoal entender que a aposentadoria do deficiente é uma coisa, o auxílio-acidente é outra, mas que existem essas correlações todas. Sim, com certeza. Olha só, é interessante, eu gosto muito de pesquisar jurisprudência aí da quarta região, né? E às vezes a gente, eu diria, não vai tão a fundo, a gente cria restrições. Como, por exemplo, eu sempre faço uma pergunta quando estou falando sobre esse tema, tá? Por exemplo, alguém que tem depressão, pode ser alguém com deficiência? Pode ser considerado alguém com deficiência? E eu lhes respondo, a quarta região tem precedente dizendo que sim, porque essa pessoa com depressão, de acordo com o novo conceito, que finalmente a Turma Nacional descobriu 8 anos depois, tá? É a questão da dificuldade que essa pessoa enfrenta. Então, alguém com depressão certamente enfrenta muitas barreiras para tentar se igualar com os demais. Então, é um exemplo clássico, na verdade, de alguém com deficiência. E ainda que seja temporário, lembremos, tá? O benefício, seja o LOAS, seja a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Para caracterizar alguém com deficiência, tem que ter no mínimo 2 anos. Mas aproveito para esclarecer um ponto também. São 2 anos na condição de pessoa com deficiência, não são 2 anos de recebimento do benefício. Eu lembro que quando a Turma Nacional mudou a súmula 48, houve muitas críticas, dizendo que foi um retrocesso, porque a Turma Nacional já tinha concedido o benefício em situações de duração inferior a 2 anos, tal. Na verdade, não mudou nada, tá?
A questão que nada mais fez a turma nacional a se adequar à lei e manter essa possibilidade de o benefício ser pago em período inferior a 2 anos, tá? E aí um exemplo que eu sempre menciono, e aí vale para a pessoa com deficiência e também para o auxílio acidente, que eu vou já relacionar, é o seguinte: imaginemos alguém que só aos 16 anos uma criança nasceu com deficiência, mas até os 16 anos nunca buscou o INSS. Aí, de repente, vai até o INSS nega, tá? O INSS nega, vai para a justiça, e na justiça o médico diz: olha, realmente esse adolescente, né, com 16 anos, ele nasceu com essa deficiência, mas arrisco dizer, vamos imaginar o médico falando, daqui a 1 ano ele vai estar recuperado, ele não vai ter mais essa deficiência. E aí eu sempre pergunto: o benefício será devido? Aí muitos dizem: não, porque é só 1 ano. Mas daí eu lhes pergunto: quantos anos ela teria na condição de pessoa com deficiência? 16 mais 1, 17 anos, então muito mais do que os 2. Então, certamente, ela teria direito a receber o LOAS por apenas 1 ano, porque, repito, a exigência da TNU, nos termos da nova redação da súmula 48, não foi que o benefício tenha que durar 2 anos. A deficiência é que tem que ser de pelo menos 2 anos, tá? Então, saibamos fazer essa distinção e interpretar corretamente. E a relação com o auxílio acidente é o seguinte: a rigor, alguém que... A rigor não, mas é possível a gente verificar, como eu já mencionei, alguém que perde a visão de um olho, tá? Alguém que perde a audição de um ouvido, que trabalhava no aeroporto. Alguém que trabalhava no aeroporto, naquele barulho excessivo, e veio a perder a audição de um ouvido. Essa pessoa, tá, tanto poderia receber o auxílio acidente, porque a perda da audição foi em decorrência do trabalho, quanto poderíamos colocá-la na condição de pessoa com deficiência. E aí, repito, aposentá-la com 2, 6 ou 10 anos a menos. 2 se a deficiência for leve, 6 se a deficiência for moderada e 10 se a deficiência for grave. Só que a análise dessa deficiência não passa apenas pela redução do ouvido. Você teria que saber se a pessoa tem condição de comprar um aparelho, ela está adaptada, tá? E aí entra toda aquela conceituação que nós já colocamos, tem que analisar a vida social dessa pessoa, justamente naquela ideia, como bem colocado por você, Ana Paula, que agora está na Constituição, da perícia biopsicossocial, que deve ser realizada, a gente tem que se atentar para isso. Então, o que eu quero lhes dizer é que boa parte, pelo menos uma parte, não sei quantificar, mas uma parte das pessoas que têm direito ao auxílio acidente, nós podemos buscar o reconhecimento da condição dela de pessoa com deficiência, e lembremos, inclusive, que esse reconhecimento, embora ainda não permitido, pelo menos até onde eu sei, e se estiver enganado, me corrijam, ele pode ser feito antes da aposentadoria. Então, mesmo que você projete sua aposentadoria daqui a 5 anos, você já pode, para ser submetida para essa revisão, melhor dizendo, para essa perícia, com vistas a saber se você vai ou não ser reconhecido como tal e em que grau. Não sendo reconhecido ou em grau diverso do que você imagina, vá para a justiça. Até interessante que você busque antes para se precaver quando chegar a data da sua aposentadoria. Isso pode ser feito antes, tá? Isso pode ser feito antes. Excelente. Malcolm, vou aproveitar e fazer algumas perguntas agora, né? A Flávia fez uma pergunta interessante, eu gosto muito desse tema, que é para você falar um pouquinho sobre a necessidade ou não do prévio requerimento, né? Para essa e algumas outras questões, acho que é bem interessante a gente esclarecer. Ótima ideia, ótima pergunta. Olha só, inicialmente, a respeito disso, a gente tem que lembrar que o Supremo já decidiu com repercussão geral, no RE, Recurso Extraordinário 631.240, de Minas Gerais, tá? RE 631.240, tá? Que diz, nas ações concessórias, que a rigor você primeiro tem que passar pelo INSS. Então, se for a concessão do auxílio acidente, em um primeiro momento, você deveria passar pelo INSS. Porém, tá? O STJ tem feito uma diferenciação. Partindo da ideia de que foi alguém que já recebeu o auxílio-doença e que o INSS teria a obrigação de conferir ao final se houve ou não redução, o STJ entende de forma tranquila que, uma vez precedido de auxílio-doença, não há necessidade de um prévio requerimento específico do auxílio-acidente, porque, conforme lhes coloquei, e volto a lembrar, a lei diz que quando alguém recebe auxílio-doença e teria direito ao auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, parágrafo 2º da 8.213, era obrigação do INSS conceder no dia seguinte. Ao tempo em que assim ele não se comportou, tá?
a pessoa pode ingressar direto na justiça buscando todos os atrasados, repito, observar a pressão quinquenal, mas não direito à incorporação. Ponto. Certo? Eu falei para vocês no início, para vocês guardarem aquela informação de que essa omissão do INSS, ou seja, o INSS se omitiu, era para ele ter pagado no dia seguinte. Então, estamos diante de um ato omissivo. E daí? E daí que é o seguinte, daí que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou estender para o nosso direito previdenciário, tratando-se de um ato omissivo, da administração pública, o próprio Superior Tribunal de Justiça, e eu não vejo essa matéria como chegar ao Supremo para matar a tese, tá? O próprio STJ entende que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, em que pese seja decadencial, aqueles 120 dias, segundo o STJ, ele se repete todos os meses, porque, enfim, se trata de uma relação de trato sucessivo. E, portanto, segundo o STJ, tratando-se de um ato omissivo, caso você queira, caso você opte por provocar, por meio de um mandado de segurança, a Justiça Federal, para conseguir esse mandado de segurança de logo, tá? Isso será possível. Mas, repito, você tem que abrir uma preliminar para defender a ideia do prazo decadencial. E você estampa lá a decisão do STJ e repete. É um ato omissivo e, como tal, permite essa renovação em que pese, repito, se tratar de um prazo decadencial de 120 dias. Essa é a orientação do STJ. O que você conseguiria com isso? De logo o benefício. Você não cobraria ali os atrasados, tá? Mas depois que encerrar o mandado de segurança, você cobrava. Mas pelo menos você fugia dos juizados, tá? Você fugia dos juizados. E o mandado de segurança, repito, nessa hipótese que eu agora menciono, seria para aquela hipótese em que a pessoa foi encaminhada para a reabilitação e você poderia dispensar a perícia. Tá? Não é para toda e qualquer hipótese. Repito, naquelas hipóteses em que ficou evidente ali, inclusive reconhecido indiretamente pelo INSS, ao tempo encaminhou essa pessoa para a reabilitação profissional, o direito ao auxílio acidente. Tá? Até mesmo porque não existe ainda o prévio requerimento administrativo para o auxílio acidente. Como é que você consegue? No pedido de auxílio doença. Inclusive, se vocês obtiverem, tá? Pode ter uma certa dificuldade, se vocês obtiverem a cópia do laudo pericial, vocês vão verificar que lá embaixo, no canto esquerdo, o médico do INSS, ele é questionado quanto ao direito ao auxílio acidente. Entenda-se, toda vez que o INSS analisa um auxílio-doença, ele também analisa o direito ao auxílio-acidente. Ele nega. Se concede um auxílio-doença a alguém, ele, ao mesmo tempo, negou o auxílio-acidente. Se ele nega o auxílio-doença, ele teria a oportunidade de conceder o auxílio-acidente. Isso está lá explícito naquele documento, naquele laudo. E se porventura você tiver dificuldade em conseguir esse documento, tá? O que tem acontecido, né? Porque é interessante, o INSS diz que é um documento sigiloso para a própria parte, né? Ou seja, mesmo a própria parte não pode saber do resultado do seu exame. De todo modo, se você enfrentar essa dificuldade, lembremos, salvo engano, o artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança permite que você peça ao juiz que ele intime, notifique a autoridade coatora para trazer a documentação que está em posse dela, na posse dela. Ou seja, mesmo que você não tenha, digamos, a rigor é necessário que você tenha a prova pré-constituída, mas diante dessa situação, que você tem a prova que tentou, você requereu a cópia, o INSS não apresentou, você pode pedir no mandado de segurança que essa prova seja apresentada pela autoridade coatora. Excelente, Malcolm. Deixa eu mandar um abraço aqui, o João Paulo Pichara, ele falou o seguinte, olha, eu pensei que eu sabia alguma coisa, agora eu tenho certeza que não sei nada, né? Só a pós-graduação para me salvar. Então, eu vou aproveitar e fazer a propaganda, João Paulo, já que você viu essa deixa, né? A pós-graduação está com as matrículas abertas até o final de maio, e a outra turma, ela inicia aí no dia 15 ou 21 de agosto, a gente ainda não fechou bem a data. Então, aproveitem que os nossos professores são maravilhosos, né? Imagina se a gente está aproveitando aqui uma aula de 1h30, imagina que lá o Malcolm, ele nos brinda com uma aula de carência e qualidade segurado de 12 horas, depois nós temos também no segundo módulo de benefícios, né, Malcolm, onde você participa novamente, daí nós temos aí mais 12 horas, então a gente tem muito para aprender sempre,
além de outros professores maravilhosos que sempre estão conosco. Mandar abraço para o Sérgio Jeromes, que estava aqui no comecinho da nossa live, professor Alex Bretão, professor Alex Bretão também, que passou aqui para dar um abraço, professora Kelly, e o João Vitor, que é nosso diretor, que também passou, não sei se ele ainda está aí, mas até agora há pouco ele estava, então já aproveitar e registrar alguns abraços para o pessoal que está sempre aí compartilhando conhecimento também, de uma forma ou de outra. Malcolm, tem uma outra pergunta aqui que eu queria aproveitar, porque toda vez que a gente fala, você sabe que eu adoro o teu livro, o teu curso de decadência, prescrição, acho que você é muito claro, é uma matéria confusa, eu dou essa matéria em 7 turmas do Ivan, no Norte e no Nordeste, sempre uso você, quem for meu aluno aqui pode afirmar, a Franci, que está sempre aí também, quem é meu aluno lá sabe que eu sempre uso o teu material como uma referência, porque a gente tem que entender que prescrição e decadência, ela tem uma regra no direito civil, e no direito previdenciário ela tem outra, né, Malcolm? Não dá para pegar um livro de direito civil e chegar e aplicar de modo cartesiano no direito previdenciário. São muitas particularidades, né? Você tem que fazer aquela salada até, você vai para o Código Civil, para o Código de Processo Civil, você vai para aquele decreto 1932, então é uma celeuma ali, uma confusão para você tentar conciliar tudo, né? Não é fácil realmente. Com certeza. E acho que nesse momento vale muito a gente aproveitar esse teu conhecimento e falar um pouquinho, embora a nossa live não seja sobre prescrição e decadência. Mas a Elaine, ela fez a seguinte colocação, olha, professor, né? Eu tenho uma pessoa menor de 16 anos na época do acidente. Aí a gente vai envolver 2 conceitos distintos. Interessante. Né? Do reconhecimento do direito também. E aí ela fala assim, tem prescrição? Aí vou deixar para você responder. Vai ser bem interessante mesmo. Olha só, primeiramente, tá? Talvez, não sei se a pergunta era essa. Talvez a questão seria, tem prescrição para receber atrasados, né? Tá? Sim. Mas olha só, primeiramente eu penso que a questão é a idade, né? Mas lembremos o seguinte, ó. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a idade mínima hoje é 16 anos, né? Hoje, depois da emenda 20 de 98. Antes era 14, antes era 12, mas esqueçam tudo isso. Porque nós tivemos uma ação civil pública no TRF da 4ª Região, que o INSS já está cumprindo, que disse que, ao tempo em que essa norma, que estabeleceu uma idade mínima, veio para proteger, segurar as crianças e adolescentes, essa mesma norma não pode ser utilizada em desfavor, tá, dessas pessoas que eram para serem protegidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, houve um caso, tá, inclusive, aí, eu pesquisando, de que uma criança de 7 anos estava buscando um auxílio-acidente. 7 anos buscando um auxílio-acidente porque disse que era lavradora quando sofreu o acidente. Existe a possibilidade dessa criança de 7 anos conseguir? Potencialmente, sim. Porque, olha só, essa ação civil pública estabeleceu o seguinte, ó, não existe mais idade mínima. O Estado falhou. Essa criança de 7, 8, 9, 10 anos não era para estar trabalhando. Porém, se isso aconteceu, ela não pode ser duplamente penalizada. Isto é, não ter a sua infância e não ter, por outro lado, ainda o tempo computado para fim de aposentadoria. Tá? Então, em cima dessa linha, hoje nós não temos limite etário mínimo para ser considerado segurado da Previdência Social. Porém, eu faço aí uma crítica ao TRF4, não necessariamente ao TRF4, mas uma turma que eu não lembro qual era, que de forma, eu diria, equivocada, passou a exigir uma visão totalmente, digamos, deturpada, que só é possível reconhecer a condição de segurado menor de 16 anos se ficar evidente a condição de empregado. Ou seja, era o caso de um lavrador, de uma criança que trabalhava com os pais, e ele dizia que não, que a criança só trabalhava um turno porque eu no outro estudava. E daí não iria reconhecer o tempo dela de lavradora. Particularmente, data máxima vem, isso não se sustenta. Ele até citou no voto lá a ideia, olha, segundo a jurisprudência, o entendimento é esse, só que ele não citou um julgado dizendo isso, é porque não existe essa jurisprudência. Não há lugar nenhum dizendo que para reconhecer o trabalho menor de 16 anos, só se ficar caracterizado que a pessoa quase fosse um trabalho escravo. Então, é totalmente equivocado na minha leitura. Não foi essa a orientação externada pelo STJ e nem pelo Supremo ao defender a extinção desse limite etário. Portanto, sim, é possível alguém com menos de 16 anos ter direito ao auxílio-acidente, tá? Inclusive o segurado especial, que é o mais comum, né? Mas também aquela pessoa que trabalhava como empregada, embora informalmente. Igualmente, os dois têm direito
a reconhecer o direito trabalhista e previdenciário, tá? Trabalhista para o empregado, lógico. O segurado especial não é o caso. Portanto, ele pode sim, menor de 16 anos, ter direito ao auxílio-acidente. E lembremos, há uma confusão até que alguns fazem entre prescrição do fundo de direito e decadência, que para alguns se equivale. Até o dia 18 de janeiro de 2019, não existia prazo para reclamar benefício, tá? Então, benefícios negados antes, ou que deveriam ter sido concedidos antes de 2019, não existe prazo para reclamar, não existe prescrição, seja maior ou menor de 16 anos, tá? Não há. A prescrição no direito previdenciário, pelo menos na 8.213, lá no artigo 103, parágrafo único, só existe quanto às parcelas vencidas, tá? Parcelas vencidas. Passou a existir decadência, né, que o Supremo já validou sendo realmente decadencial. Surgiu o prazo decadencial para reclamar benefícios no dia 18 de janeiro de 2019, com a MP 871. Mas daí por diante são 10 anos para cobrar os benefícios negados anteriormente. Então não se preocupe com prescrição, tá? Só tem prescrição quanto às parcelas anteriores. As parcelas anteriores aos 5 anos. Aí não teria como cobrar a rigor, né? A rigor, a não ser que aí entra a ideia que você estava tentando levantar, que eu penso que seja isso, de que para ele não teria prescrição nem dos 5 anos ainda começando a contar. E aí sim começaria só a partir dos 16, segundo alguns entendimentos do STJ, e há outros do STJ dizendo que como a lei não distinguiu entre o absoluto e o relativamente incapaz, ao dispor que não correria prescrição contra os incapazes, então nós temos uma ou outra decisão do STJ dizendo que, se a lei não distinguiu entre o relativa e o absolutamente, então a prescrição de 5 anos começaria só aos 18. Então, no STJ, nós temos essa divisão ainda sobre quando começaria a prescrição para cobrar as parcelas vencidas, não o benefício em si, tá? Então, tudo leva a crer que vai prevalecer que começa aos 16 a prescrição para cobrar tudo que teria de atrasados, e aí a pessoa teria até os 21, então, para receber todos os valores devidos. Ok? Excelente. Não, muito bom, Malcolm. Foi excelente, como eu imaginei que seria, né? Adoro essa explicação completa e acho que decadência e prescrição é uma matéria que assombra os advogados, né? Porque por mais que a pessoa estude, se ela não está focada, ela não dá uma aula, ela não está, assim, ela não se prepara para falar sobre o tema, cada vez que acontece o caso no processo, ela tem que estudar tudo de novo. Eu digo isso por experiência própria. Antes de começar a trabalhar com decadência e prescrição para escrever, para dar aula, toda vez que acontecia um caso no escritório, nossa, eu tinha que estudar tudo novamente, eu esquecia. E são muitos detalhes, muitas peculiaridades, então eu gosto muito de ouvir. Aproveitar e fazer uma propaganda, né? Aquele teu livro, ele está esgotado ainda, de prescrição e decadência, ou já está... Infelizmente eu não consegui atualizar ainda, mas eu espero esse ano conseguir, se Deus quiser. E daí você vai vir aqui, nós vamos fazer uma live só sobre prescrição e decadência, para dizer para o pessoal que é o livro que eu mais gosto, né? Eu uso muito, então, para o pessoal saber. Bem, aqui a Socorro, ela fez uma pergunta sobre a gradação da sequela, né? Esse termo sequela, ele é um termo pejorativo, mas acaba que ele carrega muito significado nele. E a gente consegue compreender melhor o que é essa redução de capacidade, redução de força ou incapacidade de exercer a mesma função. Aí ela fala sobre a gradação, e acho que é importante a gente falar aqui, né, Malcolm, que na verdade são três possibilidades distintas do auxílio-acidente, né? Que não é só o caso de ter uma gradação da incapacidade, mas é a menor capacidade de exercer a mesma função, a impossibilidade de exercer qualquer função, claro, para aquela atividade, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da gradação, que ela está falando o seguinte, olha, tem perito que fala que não existe uma limitação pelo fato da incapacidade ser de percentual pequeno. Aqui no TRF4, essa questão é mais fácil de resolver, porque aqui não tem muito essa questão de gradação. Como são 3 opções, eles consideram que qualquer incapacidade, qualquer redução, ela já é suficiente para trazer a concessão indenizatória do auxílio-acidente. Aí já passo para o Malcolm falar um pouquinho sobre isso. Bom, ao que parece, né, só fazendo uma rememoração, uma viagem no tempo, antes de 95, entre 91 e 95, nós tínhamos realmente 3 gradações, tá? Inclusive, isso indicava o percentual, era 30%, 40% ou 60%. Se fosse leve, 30%, se fosse média, 40%, se fosse de grande amplitude, 60%.
Só que lembremos, desde a Lei 9.032, do dia 28 de abril de 95, tá? Lei 9.032, de 28 de abril de 95, isso acabou. Tanto é que é um único percentual, 50%. Pode ser uma diminuição mínima ou a máxima. Você pode perder um dedo ou o braço todo. O auxílio acidente não vai fazer diferença. E para o Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu em sede de recurso repetitivo, não importa o nível, se foi 1% ou foi 100% ou 50%, não interessa. Qualquer tipo de redução autoriza a concessão do auxílio acidente. Não há mais, repita, essa gradação como existia até 95, tá? Então, qualquer redução, e vou mais longe. Eu já acho até forçando a barra, para ser bem sincero, mas, se é favorável ao segurado, a gente deixa. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo em situações temporárias de redução, entenda-se que, posteriormente, a pessoa possa recuperar toda a capacidade, ainda assim o auxílio acidente seria devido. Sim. O que você só consegue na Justiça. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, não existe essa degradação, tá? E aí, como você bem colocou, minha amiga Ana Paula, tem o seguinte: vejam as 3 hipóteses do artigo 104, que a professora Ana Paula acabou de colocar. Artigo 104 do decreto 3.048 de 99. Há pessoas que entendem que se a pessoa voltar para o mesmo emprego, não tem direito ao auxílio acidente. Isso é correto? Não. A pessoa pode voltar para o mesmo emprego e vai ter direito ao auxílio acidente, se demonstrado que, para desempenhar a mesma atividade de antes, ela precisa despender maiores esforços. Tá? Então, pode ser o mesmo ofício. Ok? E só me permita, que eu achei uma pergunta aqui também, que eu vi passando rapidamente, inclusive, também, por coincidência, fez parte de um dos estudos do caso que a gente lançou sobre a reforma do livro, né? Que é o seguinte: a gente precisa pensar, a gente tem que ser audacioso. Olha só, inclusive, por coincidência, é idêntico ao que a colega perguntou aqui. Alguém que era segurado e empregado, vamos cogitar, até dezembro do ano passado, tá? Aí foi demitido em razão da crise, foi demitido, e agora, em março, tá? Era empregado até o ano passado. Agora, em abril, vou botar abril. Em abril, começou a pagar como contribuinte individual. Ou mesmo como facultativo, tá? Vou botar os dois. Aí começou a pagar agora, em abril, como facultativo e deu azar de se invalidar justamente agora nesse final de semana. Sofreu um acidente, tá? Se invalidar não, sofreu um acidente e perdeu, vamos imaginar, perdeu o movimento do braço direito. E antes ele era padeiro, tá? Então imaginemos que antes ele era padeiro, ok? Antes ele era padeiro, está desempregado, começou a contribuir como facultativo agora em abril, depois de um mês deu azar de se acidentar e veio perder o movimento do braço direito, certo? Ele está pagando como facultativo. Daí lhes pergunto, seria devido o auxílio acidente a ele? Aí muitos diriam, não, mas ele está como facultativo. Mas antes de lhe responder, como eu gosto de fazer, lhes faço outra pergunta. Se ele não estivesse pagando nada, ele teria direito ao auxílio acidente? Teria, porque estava no período de graça. Quer dizer, então, que por ele estar pagando, ele vai ser penalizado? E eu lhes digo que na via administrativa, sim, mas na via judicial, você consegue esse auxílio acidente e temos vários precedentes nesse sentido, tá? Tem também quem afaste, quem diga que não é o caso. Só que a decisão que eu encontrei afastando essa possibilidade, porque a pessoa na data do acidente estaria contribuindo como contribuinte individual a despeito de antes ser segurado empregado e está na qualidade de segurado, essa decisão eu afastei, digamos, entre aspas, né? Eu rebati dizendo o seguinte, lá na decisão que dizia não considerar essa possibilidade, diz que a lei não contemplava. Só que aí eu fui relembrar o seguinte, pode não contemplar necessariamente, diretamente, para o empregado. Mas lembremos que a própria lei, lá no artigo 11, parágrafo 9 ou 10, eu não me recordo agora exatamente, coloca que o segurado especial que muda de categoria, tá? O segurado especial que muda de categoria, vamos imaginar, até o ano passado era lavrador, agora está de carteira assinada. E vamos imaginar, depois eu volto para o exemplo, que esse empregado agora, ele passou 10 anos como lavrador. Aí agora tem 3 meses de carteira assinada, pegou a Covid. Aí vai precisar se afastar para receber auxílio-doença. Bom, como empregado não vai dar porque ele não tem 12 meses. Mas ele estaria no período de graça?
do segurado especial, então, de forma estranha, tá? Mas tem permissão legal, ele ainda poderia receber na condição de segurado especial esse benefício, porque estava no período de graça. E a própria lei, artigo 11, salvo engano, parágrafo 10, assegura: segurado especial perde sua condição de segurado se mudar de categoria, vírgula, sem prejuízo do período de graça dele. Então, na verdade, nós temos na lei, sim, uma previsão que pode, por analogia, servir também para o empregado nessa situação. Razão pela qual, embora, enquanto estivesse contribuindo na condição de segurado contribuinte individual, estava no período de graça da condição de segurado empregado, e, como tal, faria jus, sim, ao auxílio acidente. Nossa, excelente, Malcolm. Como sempre, inclusive, né? Deixa eu aproveitar aqui, só fazer um registro, um abraço para o Maurício Cado, um abração para ele, e ele está registrando aqui a presença também do Dr. Francisco Eudes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rio Preto, e a primeira comissão que eu fiz parte da OAB foi a Comissão de Direitos Humanos, e trabalhei, inclusive, com direitos previdenciários, mas na Comissão de Direitos Humanos, muito bacana aqui do Paraná, então aproveitar e mandar um abraço aqui para o colega, que também é da Comissão de Direitos Humanos. Malcolm, foi maravilhoso como sempre, né? Então, acho que a gente conseguiu aí, além dos inúmeros comentários com os grandes elogios que você merece, ainda nós conseguimos esclarecer a dúvida de muitos colegas, muitos amigos, que porventura aí tinham várias dúvidas práticas, inclusive, para aplicar no seu dia a dia, no dia a dia do escritório, e tenho certeza que você abrilhantou e trouxe um pouquinho mais de luz aí para os estudos dos colegas no dia a dia aí do escritório. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e aproveito, me permita até fazer a propaganda. Próximo mês, se Deus quiser, vai sair um livro sobre auxílio acidente. Eu estou escrevendo um tema que eu gosto bastante aí. Que bacana, Malcolm, muito bom. Depois a gente vai fazer o lançamento também aqui, né? Que eu adoro o lançamento de livro. Aí a gente faz sempre um sorteio para os nossos queridíssimos aqui, que nos acompanham, né, os nossos seguidores, o pessoal que é aluno do IEPREV. Pessoal, vocês viram que eu já dei uma cantada no livro, né? Não perca o tempo. Nós já vamos sortear um livro para o pessoal. É garantido. Olha, agora começam muitos comentários de elogios, eu não consigo colocar todos na tela, às vezes vai muito rápido, mas para dizer que devagarinho aqui nós vamos vendo todos esses elogios maravilhosos da sua pessoa. Deixa eu aproveitar, Malcolm, mostrar para o pessoal novamente aqui, um pouquinho, a questão do sorteio, tá? Então, o pessoal que fica em dúvida, tá aqui, ó. Eu comentei com vocês que a pessoa vai ter que escolher uma foto, tá? Tem que escolher uma. O pessoal falou para mim, mas tem que escolher uma? Claro, né? É um concurso, então a pessoa vai ter que escolher uma foto para participar, tá? Essa foto que ela escolher junto vai ter que vir uma frase, e aí vai para a comissão. A comissão seremos eu, Dr. Roberto e o João Vitor. Nós vamos fazer a escolha das melhores frases e as melhores fotos, né? Lembrando, é claro, pode ser uma foto tua sozinho, pode ser uma foto tua com um professor que esteve no evento, pode ser também uma foto tua com um conjunto de pessoas. A ideia é que a frase, ela se manifeste a respeito do sucesso que foi o evento no ano passado, Malcolm, e junto com isso também para falar um pouquinho sobre a ansiedade que todos nós estamos nesse momento, esperando aí pela possibilidade de realizar esse evento esse ano novamente. Então, não tem como a gente não lembrar, né, dessa ansiedade que estamos todos. Inclusive, eu falei em dezembro, né? Vai ser mais um estrondoso sucesso do IEPREV. Se Deus quiser, Malcolm. Olha, a gente faz tudo com tanto carinho. Você que é meu amigo há muito tempo sabe disso, né? A gente escolhe todos os detalhes, todas as coisas do buffet, faz o teste. A gente faz mais de 10 reuniões com todos os fornecedores. Nós somos muito cuidadosos nos mínimos detalhes, né? João Vitor, que está aí, que é meu braço direito hoje, faz muitas coisas além aí do que eu. E a gente faz tudo isso. O Dr. Roberto participa de cada detalhe também. Então, a gente faz uma aprovação, a diretoria aprova todos os detalhes, tudo, Malcolm, desde o que vai ser servido, até a fotografia, as disposições do coffee, as disposições da sala VIP. Então, é tudo com tanto carinho. Corta um pouquinho meu coração, eu confesso, né? Ter adiado o evento que seria na semana que vem,
mas nós estamos vivendo um momento tão diferente, o planeta todo, não é a questão só regional, não é uma questão de Brasil, é uma questão que o mundo está vivendo, então a gente entende e a gente quer, sem dúvida, o melhor para os nossos congressistas, que todos estejam em segurança. Só espero que a gente realmente possa realizar em setembro, né? Nosso Amém. Coração está aí palpitando para esperar por esse resultado. Se tudo der certo, a gente vai realizar. Então, estamos vivendo essa ansiedade, te confesso. Confesso ao público. Com certeza. Se Deus quiser, amém. Ele está do nosso lado. Com certeza, também tenho muito essa fé. Então é isso, Malcolm. Quero te agradecer em meu nome, né, pela nossa amizade de longa data, pelas nossas companhias em eventos e tudo mais, e te dizer que agradeço também em nome do IEPREV, em nome da pós-graduação, e te agradeço também em nome do Dr. Roberto, que sempre fica muito feliz quando você vem participar conosco. Foi um estrondoso sucesso, como sempre. Contem sempre comigo. Eu que lhes agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema que eu gosto bastante, né, com a plateia altamente qualificada, então só ajuda aí com as perguntas aí, e muito incrementa, né, nosso tema. O direito previdenciário é sempre desafiador, né, e acaba havendo a seleção natural, né? Acho que boa parte dos melhores advogados, puxando o braço para a nossa sardinha, está no direito previdenciário. Olha, eu vou te dizer que eu também considero que a advocacia previdenciária ela tem os melhores profissionais, porque além da gente lidar, né, com questões técnicas complexas, com a mudança subsequente de legislação, ainda há necessidade de ter um coração capaz de trabalhar a empatia, sentimento, a questão da compaixão com os nossos clientes. Então, o direito previdenciário ele exige muito, muito mesmo do advogado. Então, acho que além de uma profissão, acaba sendo um grande ministério de vida também, porque a gente trabalha diariamente com a dor, né? Claro que os profissionais da saúde trabalham com dor, outros profissionais trabalham em situações mais difíceis ainda, mas nós temos a dura missão de dizer o não, ou dizer o sim, ou buscar o talvez, e acho que isso faz bastante diferença na vida de uma família como um todo, né, Malcolm? Certamente, com certeza. Que bom. Então, muito obrigada pela sua presença, pessoal. Na próxima segunda-feira, nós temos mais uma live especial, estamos cada vez mais, né, com nossos super convidados, nossos professores. Então, só para vocês saberem que nós já estamos com o calendário de junho fechado, mas eu não vou contar hoje, não. Sexta-feira, como sempre, na sexta a gente faz a nossa publicação, e aí vocês vão conhecer todo o calendário de junho e o inicinho já do calendário de julho, para saberem o quanto as nossas lives estão incríveis. Para quem, porventura, não acompanhava o programa, não conhece o programa, vai lá no YouTube, procura o meu canal, Professora Ana Paula Fernandes, vai também no canal do IEPREV, e lá nós temos todas as nossas lives hospedadas. São mais de 100 entrevistados, mais de 100 programas, né? Porque alguns entrevistados a gente teve mais de uma vez, mas então são mais de 100 programas, fechando agora em agosto o nosso segundo ano do programa. Então, a gente está aí já há um tempão fazendo esse compartilhamento de informação por meio das redes sociais. Malcolm, vou deixar você se despedir do pessoal, então. Então, Joana, amiga, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a todos a participação, espero que tenha contribuído. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, enfim, o direito previdenciário é apaixonante, né, desafiador, tá? Eu espero realmente ter contribuído, que vocês saiam com mais conhecimento, ou mais curiosos, né, do que entraram, tá bom? Se tiver... vocês saírem dessa maneira, já vão me dar por satisfeito, curiosos, saber que tem muito mais do que a gente possa imaginar, que há muitas outras formas de ajudar as outras pessoas aí, além de, lógico, tirar a nossa sobrevivência do direito previdenciário. Um abraço, meu amigo Lucas, estou vendo aqui a mensagem dele, um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? Cuidem-se, e quem puder, fique em casa. Com certeza. Um grande abraço para todos os coordenadores e diretores do IEPREV. A Franci está reclamando que eu não mandei beijo para ela, mas eu citei você na live, hein, Franci? Um beijão e para todos os nossos alunos também. Beijo, pessoal. Até a próxima segunda-feira, viu? Até mais. Tchau. Até. Um abraço a todos.